Amém. A Cris é uma pessoa que já esteve com a gente numa outra oportunidade, né, Cris? Eu conheci ela numa reunião que nós tivemos na casa do Jonas, e ela é formada pela PUC. Sim, eu tenho mestrado pela PUC de São Paulo na área de família. Na área de família. Então, assim, uma pessoa assim muito próxima e que sempre que eu convido, ela aceita o convite. Quero agradecer, Cris, mais uma vez e falar que agora o microfone é teu. Ah, obrigada. Tem um gato aqui. Tô vendo o gato aí. A casa que tem criança tem que ter tudo que é bicho, né? Aqui em casa tá cheio. Mas é um prazer estar com vocês, é um privilégio, né? A gente poder compartilhar aí desses momentos, ver que tem pessoas interessadas em fazerem um casamento melhor a cada dia. Então, é um tema que eu gosto bastante, que tenho me dedicado a estudar, a falar, a tratar. Eu sou psicóloga clínica desde 2004, então já tenho uma caminhada aí grande, né? Já vi muitas histórias, então dá para a gente compartilhar bastante aqui nesse momento. Como tem aí alguém que dorme 9 horas, eu vou tentar ser bem sucinta para a gente conseguir ter um momento agradável aqui. Mas se você quiser compartilhar, se você quiser trazer alguma coisa no meio da minha fala, fique à vontade. Eu acho que o gostoso é quando a gente pode trocar, né? Não é só um monólogo. Fernanda. Oi? Podemos? Está tudo certo? Estão me ouvindo? Perguntei para a Fernanda, né? Com a minha filha. Aí ela falou, não, mãe, você pode participar quando casar já vai dar certo. Isso aí. Eu vou participar, quando eu pensar em casar já vai dar certo, né, doutora? É isso aí, você já vai estar craque, assim, certinho do que é. Minha mãe é viúva. Minha mãe é viúva há 15 anos. Aí ela falou, mas se é só para casais, por que eu vou participar? Eu falei, o tema é como fazer dar certo. No próximo, quem sabe, você faz dar certo. É isso aí. Então, acho que a gente começa pensando o tema casamento, como fazer dar certo, né? Eu gosto de esmiuçar um pouquinho o próprio tema, o que a gente está propondo aqui para conversar. Então, eu comecei pensando no que é casamento, né? Muito por cima, casamento é a união de duas pessoas, né? Então, sempre que a gente fala casamento, a gente já pensa o quê? Duas pessoas se unindo para viver a vida. Então, a palavrinha sinônimo para mim de casamento chama-se união, né? Então, vamos trabalhar o tema casamento, união de duas pessoas. Como fazer dar certo? O que é dar certo? Já parou para pensar? O que é um casamento que dá certo? Né? A gente, às vezes, fica com aquela doce ilusão que um casamento que dá certo é aquele casamento onde não há nenhum tipo de discussão, onde não há nenhum tipo de atrito, aquele casamento hollywoodiano, perfeito, do felizes para sempre. E, na verdade, na minha percepção, o que dá certo no casamento é a gente conseguir, mesmo depois de 5, 10, 15, 20, 30 anos, continuar no que é o propósito do casamento, que é se manter unido no que essa palavra significa. Né? Então, fazer um casamento dar certo é conseguir a longo prazo manter a ideia de casamento, que é a união. Né? Como fazer isso? Aí envolve uma outra coisa, que não é mágico. Né? Ou seja, se unir a alguém até é fácil. Fazer dar certo envolve uma ação. Aí o próprio tema diz, como fazer, né? Significa que durante os anos que aqui o casamento vai acontecendo, existe uma ação da parte dessas duas pessoas unidas para conseguir manter esta união, né? Então, não é mágico. Eu vejo que muitas pessoas, quando se casam, acreditam que é normal, eu não preciso me preocupar, eu não preciso aprender, né? Eu não preciso entender. A vida vai acontecendo assim, como se eu ligasse o piloto automático do carro e ele fosse me levando. E, na verdade, não. Na verdade, existe, sim, ações, maneiras da gente conseguir manter esta união. Então,
E acho que é essa a ideia de hoje, que a gente possa conseguir aqui trocar algumas ideias do que é fazer este casamento dar certo, né? Como manter esta união. Para manter essa união, a gente precisa primeiro pensar que casamento é uma união, né? E união do quê? De duas pessoas. Portanto, envolve unir propósitos, unir valores, unir missão, unir objetivo. É isso que envolve um casamento. Então, hoje, no mundo de hoje, quando a gente fala em união, não é uma palavra que a gente até gosta, compra a ideia, mas viver a união cada vez mais vai ser difícil. Porque nós estamos vivendo num mundo onde está supervalorizando individualidade, egoísmo. Então, fazer a união de um casamento hoje em dia, mais do que nunca, eu vejo que está sendo mais difícil. Mas é importante pensar também que união é diferente de fusão. Então, eu vejo, às vezes, casamentos de três maneiras, três casamentos básicos. Aqueles que conseguiram realmente fazer uma união, aqueles que não conseguem fazer uma união, eles dividem o mesmo teto, eles dividem as contas rachadinhas, mas eles não conseguem fazer a união. Eles vivem um casamento desunido. E vejo aqueles que são fundidos, porque unir é diferente de fundir, né? Então, às vezes, a gente tem a ideia de que união no casamento é uma fusão. E união não é fusão. União a gente dá força junto e caminha junto. Mas eu continuo preservando individualidade. E é aí que o casamento começa a pegar. Então, eu preciso me unir a alguém num propósito de vida, numa missão, num objetivo, mas este alguém é diferente de mim. Esse alguém tem uma história diferente, foi formado diferente, tem hábitos diferentes, às vezes tem ideias diferentes, e eu preciso me conectar a essa pessoa e conseguir me unir. E o pior de tudo, sem querer mudar ela o tempo todo, né? E ao longo dos anos, a gente vai querendo mudar o nosso parceiro, né? A gente quer que ele fique mais parecido comigo. Afinal, meu jeito é mais fácil, óbvio. O meu jeito tá certo, ou o meu jeito é o melhor. E aí começam a vir as grandes encrencas e os grandes problemas. Porque a grande missão do casamento é fazer a união de duas pessoas sem destituí-las da sua individualidade. É um equilíbriozinho, como se a gente andasse sempre numa gangorra, né? Como que eu faço isso acontecer, essa união acontecer, sem eu me perder, sem eu perder quem eu sou, a minha essência, né? E nisso a gente vai fazendo acordos, a gente vai cedendo aqui, e este trabalho é que torna difícil o dia a dia de um casamento, né? Manter-se unido, né? Como é que a gente faz isso acontecer no nosso dia a dia, sendo nós diferentes? Eu penso em algumas coisas. Primeiro, a gente precisa trabalhar juntos. Se a gente não entende e vive essa primeira palavrinha, não tem como dar certo, né? Casar é unir. Então, eu vejo pessoas que casam, e hoje se fala muito nisso, é a minha conta, é o meu salário, é o meu tempo, é o meu espaço, é o meu hobby, é o meu, e não consegue fazer o trabalhar juntos, né? Que é verdadeiramente achar um propósito juntos, um valor juntos. Até tem um livro, não sei se vocês conhecem, do Gustavo Cerbasi, que diz que casais inteligentes se enriquecem juntos, né? Porque eles conseguem fazer isso, unir o propósito financeiro, né? Então eles entram conseguem fazer essa união no que é mais profundo, no que é mais importante, conseguem fazer isso até no financeiro. Então, se eu for pensar que o casamento não é mágico, mas envolve ação, e uma ação para fazer essa manutenção da união, eu digo que a primeira ação, você pode anotar aí, na minha percepção, trabalhar juntos. Então, muitas pessoas, eu lembro quando eu me casei, falavam assim: ai, Cris, vamos lá não sei aonde fazer um almoço, vamos lá cantar, né? Porque eu cantava bastante na igreja, né? Eu falava assim: eu vou ver com o Ricardo, e aí depois mas tudo você tem que pedir para o seu marido? Eu falei: não é pedir.
é uma questão da gente ajustar, porque eu quero que ele vá comigo, eu vou aos compromissos dele. É uma questão de ajustar, não é questão de pedir autorização, porque nós trabalhamos juntos, nós agora estamos juntos, nós vivemos juntos, né? Fazemos e levamos os propósitos da vida juntos. Mas isso às vezes é percebido como um mandar no outro. Isso é visto de uma forma pejorativa, de uma forma que as pessoas brincam, que não é legal, né? Eu acho que essa primeira, conseguir trabalhar juntos em tudo que a vida traz, acho que é uma essência muito importante que eu preciso estar atento todos os dias. Eu estou trabalhando junto, eu estou decidindo junto, eu estou fazendo junto com o meu marido, eu estou trazendo o meu marido ou a minha esposa para pensar juntos nos planos. Então eu tenho o sonho de trocar de carro. Você já conversou isso com a sua esposa? Como é que vocês vão fazer isso? Que carro que é importante para a família? Porque este é o objetivo, trabalhar juntos. Se a gente quer fazer dar certo, e o fazer dar certo é manter a união, como é que eu estou trabalhando a união no meu hoje, no meu dia a dia, nessa semana que passou? Né? Será que eu consegui planejar junto, executar junto, fazer junto? Uma primeira ação que eu acho muito importante para o nosso dia a dia, quando a gente quer um casamento saudável e que ele faça dar certo, é aprender a trabalhar juntos, né? Quando eu me casei, nós compramos um terreno grande, fizemos no fundo a edícula, para depois, então, construir a casa, quando a gente pensasse em ter filhos. E nós tínhamos um jardim muito grande, né, em casa. E aí eu falava assim, a gente cuidava da casa no domingo, né? E aí, enquanto ele estava cortando a grama, eu estava aparando as arestas, a gente estava sempre todo junto, fazendo junto. E aí, vamos limpar a casa? Vamos. Aí eu fazia uma coisa, ele fazia o almoço, às vezes eu estava limpando aqui, junto, sabe? Porque eu acho que isso foi fundamental. Para quem não sabe, eu vou fazer agora 21 anos de casado. Eu demorei 13 anos de casado para daí ter os filhos, por isso que eu digo que Deus olhou para mim e falou assim: você demorou muito, agora eu vou mandar os dois, né? Já veio gêmeos de uma vez só. Então, a gente sempre procurou, desde o início, trabalhar juntos, né? Então, vamos comprar um carro? Vamos. Então, quanto que a gente precisa? A gente foi sempre construindo essa união, que para muitos casais não é natural. Em muitos casamentos, o que predomina é o meu. Ah, mas eu quero trocar de carro. Porque carro é importante para mim, não é importante para você, mas para mim é importante. Né? Então, o que é importante? Agora, quando eu entendo que eu me casei, eu preciso aceitar e entender a ideia que eu uni a minha vida a alguém. Né? Eu conectei. Então, o meu tempo não é só meu mais. Né? O meu dinheiro não é mais só meu. E casamento não é mais obrigado, nós decidimos, temos essa escolha. Eu decidi unir a minha vida a alguém. E aí não é uma questão de pedir ou uma questão de permissão, é uma questão de nós caminhamos juntos, né? Por isso que a Bíblia fala muito do jugo desigual, porque quando a gente tem valores diferentes, princípios diferentes, cada um vai puxar para um lado, e aí a gente não consegue viver essa união que o casamento evoca, que o casamento chama a gente a viver. E quando a gente não consegue viver essa união, a gente fica um sentimento de fracasso, de frustração, né? Então, para mim, a primeira ação muito importante é trabalhar juntos, né? Segundo, que eu acho de extrema importância, eu acho que tem tantas coisas que a gente pode falar no casamento, né? Eu vou trazendo aqui algumas coisinhas que eu acho as mais importantes, mas eu sei que tem muitas outras que vão surgindo, e se vocês quiserem me ajudar. Mas eu acho que a segunda coisa mais importante é respeitar as nossas diferenças. Então, nós temos que trabalhar unidos, mas não é fundir. Fundir é misturar tanto que eu não sei quem é mais quem. Né? Então, vamos dizer assim, que eu tenho um tímido e um extrovertido. E, de repente, os dois ficam extrovertidos ou os dois ficam tímidos. Não. A gente vai continuar unido na vida, trabalhando juntos, mesmo um sendo tímido, e o extrovertido vai respeitar a timidez do outro, e o que é tímido vai respeitar que o outro é mais extrovertido, e a gente vai aprender a unir as nossas vidas, a trabalhar juntos, mas respeitando as nossas diferenças, e não fazendo com que o outro seja como eu sou.
Então, usando aqui o tímido e o extrovertido de novo, o tímido vai começar a criticar o extrovertido. Ai, ele é muito dado. Não sei para que isso, não sei porque tem que sair falando com todo mundo. E começa a criticar as atitudes de quem é mais extrovertido e aberto. E o extrovertido, em contrapartida, vai começar a criticar o tímido. Ai, não sei, não sabe se relacionar, sabe? Chega, fica moadinho, de vez de conversar com as pessoas, se mostrar mais aberto. E começam aquelas críticas, né? As críticas justamente em pontos que nós somos diferentes. E se eu entendo que nós somos duas vidas unidas, mas somos diferentes, eu aceito e eu passo a respeitar, a gente vai ver que metade das nossas brigas vão já diminuir, né? Porque a maioria delas vem porque eu acho que o outro deveria agir dessa forma, porque eu acho que o outro não deveria ser dessa forma, e aí a gente já vai, como eu disse, diminuindo muitos atritos quando eu consigo entender e aceitar que o meu marido vem de uma história diferente, de uma vida diferente, ele é diferente de mim, ele tem maneiras de ver, maneiras de agir diferentes. Nós podemos fazer as mesmas coisas. Aqui em casa eu costumo dizer que o meu cérebro e o do meu marido é invertido. E isso para mim é um ponto positivo, porque eu vou ver de um lado, ele vai ver do outro. E se nós estivermos dirigindo o mesmo carro e à frente tem um buraco, eu direto vou para a direita e ele vai para a esquerda. É incrível, né? Tanto eu quanto ele dirigimos. E aí eu estou do lado e ele está dirigindo e eu vejo alguma coisa na frente e eu falo, nossa, sabe, o nosso cérebro já cria o caminho, né? E eu crio por um lado, ele vai pelo outro, né? Diferentes que nós somos. Então nós temos maneiras diferentes de agir, mas chegamos às vezes e muitas vezes no mesmo resultado, fazemos, né? Então, às vezes eu peço para lavar alguma coisa, ele vai fazer de um jeito que eu não faria. Mas aí eu preciso olhar e falar, não, se tá limpo, tá ótimo. Isso que importa, né? Mas quando eu acho que o outro faz diferente e isso é negativo, e eu começo a pesar, e eu começo a trazer aquilo como se fosse um problema, o casamento vai se desconectando, porque o outro não se sente aceito, não se sente respeitado, e a união começa a ficar comprometida, né? E aí um outro ponto que eu trouxe, que eu acho fundamental para o dia a dia de quem quer se manter unido, é cuidar dos detalhes, né? Quando a gente está namorando, a gente cuida tanto dos detalhes, a gente põe o perfume, a gente arruma o cabelo, a gente quer se apresentar bonito, a gente leva sempre um presentinho, a gente escreve uma cartinha, a gente cuida dos mínimos detalhes, a gente pensa num restaurante legal, eu vou trazer ele aqui, eu vou chamar ela para vir aqui. A gente pensa, e quando ao longo do tempo do casamento a gente tem uma tendência a começar a deixar essas pequenas coisas de lado. E os detalhes do dia a dia é que constroem o nosso casamento, né? Como diz, é de pedrinha em pedrinha, é de tijolinho em tijolinho que a gente constrói o muro, né? A gente constrói uma casa e o casamento é a mesma coisa. A gente precisa ter cuidado na forma como estamos falando com o nosso parceiro, com o nosso marido, com o nosso cônjuge, com a nossa esposa. A gente precisa ter esse cuidado em levar uma lembrancinha, em fazer um agrado, em ter aquele apreço com a nossa aparência, em cuidar de nós mesmos, sabe? Por mim, claro, né? Para que eu possa olhar e me sentir bem, mas para que o meu parceiro tenha orgulho de andar comigo também, fala assim, olha como ele tem uma esposa bonita, né? Então, esse cuidar dos detalhes no dia a dia vai fazer toda a diferença para um casal que quer fazer dar certo, que quer manter essa união, né? Tem alguém aí que quer falar? Oi, eu não estou ouvindo. Não, doutora, não, pode continuar. Posso continuar? Então tá bom. Acho que o casamento, ele, como eu acabei falando, tem muitas questões no nosso dia a dia que podem fazer toda a diferença. É uma vivência muito complexa. Não tem uma fórmula mágica, não tem um jeito mágico, não tem uma receita pronta, né? Cada casal, cada
cada vivência vai demandar algum olhar diferente, né? É uma complexidade fazer um casamento dar certo, com certeza, não tem uma coisa simples. Mas, como eu disse, eu acho que o que eu quis hoje fazer a gente refletir é na essência do que é um casamento. Qual é o sentido de nos casarmos, né? Por que nos casamos? Nos casamos porque a gente quer estar junto, unido, né? E por que com o tempo parece que a gente vai se desunindo, a gente vai se afastando, né? A gente vai indo na contramão daquilo que deveria acontecer, que é a união, né? Então, quando eu olho para o meu relacionamento e eu entendo que o sentido principal de um casamento está na palavrinha união, eu vou trabalhando todas as minhas ações, né? Eu paro a fazer um filtro e pensar assim, o que eu estou falando, o que eu estou fazendo, o que eu estou decidindo, está na linha do que a gente chama de casamento, que é a união? Ou eu estou agindo de uma forma mais individual, individualista ou egoísta, né? Quando eu consigo acertar a essência do que é um casamento, do que é essa palavrinha, união, eu acho que as nossas ações vão sendo mais assertivas, né? Trabalhar este aspecto, para mim, é essencial quando a gente pensa em casamento. E nós, como eu já disse, estamos vivendo no mundo hoje e a internet, com certeza você já ouviu muitas frases por aí. Às vezes me assusta o número de enxurrada, porque a nossa mente vai sendo abastecida de certas ideias, e quando eu ouço várias frases de motivação, eu fico pensando como isso vai reverberar, né? Vai ficar na cabeça de tantos adolescentes e jovens que estão olhando para o casamento e pensando no casamento. Porque a ideia hoje é assim, se não me faz feliz, tchau, né? Eu vou pensar em mim, eu vou pensar na minha vida, eu vou pensar nos meus planos. Se você quiser, vem comigo. Se não quiser, tá fora. Eu fico pensando como que essas pessoas vão conseguir manter um casamento, né? Porque se eu passar a vida pensando apenas em mim, eu não consigo manter a ideia do que é um casamento, que é a união. Eu posso até dividir a casa, posso até dividir as contas, mas verdadeiramente eu não vou ter construído a união, né? E acho que um casamento dá certo é a gente conseguir viver essa união, né? Trabalhar ela todos os dias. Então, as frases que a gente vê por aí vão minando a gente e vão impactando a minha ação diária, que vai sempre indo contra essa essência do que é o casamento, a união. Por isso que envolve uma ação hoje, mais do que nunca. Fazer um casamento dar certo não é um processo mágico, né? Por isso que eu tenho que só parabenizar vocês que estão aqui a cada sexta-feira procurando aprender mais, entender melhor como é que a gente faz para o casamento dar certo. Erich Fromm, que é um psicólogo de muito nome no nosso meio da psicologia, ele diz que o amor é algo a ser aprendido, como se vai estudar engenharia, medicina. Ele diz que nós precisamos aprender, porque o amor não é um mero sentimento, amor é uma ação, né? E quando a gente fala em casamento, a gente automaticamente associa a amor, né? E amor é algo tão complexo que não é um mero sentimento, mas que é exatamente isso, é essa ação diária, né? É o que eu olho para o outro e faço, a partir sim do que eu sinto, mas envolve esta ação, né? Casamento hoje está sendo sinônimo de muitos fracassos, né? Poucas pessoas hoje conseguem, quando você vê por aí, manter um casamento a longo prazo. A gente fala longo prazo de 10 anos para frente, né? Os casamentos estão encurtando, ou seja, não estão dando certo, né? E na minha... Pode falar, Fernanda. Posso falar? Na verdade, Pode. assim, eu só vou entrar com um gancho aqui. Você falou, né, sobre o casamento, e o pessoal está falando muito agora em épocas de pandemia, né? Porque na pandemia os divórcios aumentaram. Porque na pandemia eles tiveram... Na verdade, eu acho que as coisas já estavam acontecendo. E a pandemia só intensificou, porque
a família ficou junto, e aí o filho passou a encher o saco, aí a mulher fala demais, a gente sabe que fala demais mesmo, fala muito mais do que o homem em casa, em home office também, ou às vezes o homem trabalha fora e está de home office, a mulher não trabalha, acaba tendo aquele conflito, e o filho fica no meio, porque acho que quando vem os filhos, esse casamento muda totalmente, né? O perfil não continua mais a mesma coisa. Aí você tem que saber administrar ali esses dois tipos de relacionamento. Então, um casamento antes, sem filho, e um casamento depois com filhos. Muda muito. Com certeza, Então, a gente está vendo hoje na pandemia que aumentou agora. Na verdade, já não estava bem as coisas, porque eu não acredito que se as pessoas estavam bem e divergência vai existir, porque somos diferentes, trouxemos bagagens diferentes, malas carregadas de coisas totalmente diferentes, né? Você falou de extrovertido e tímido. Eu sou extremamente extrovertida e o Manuel é tímido. E antes eu falava para ele mesmo: nossa, você não fala com as pessoas, não cumprimenta. Fala, sabe, tipo assim, fala com a pessoa, fala e olha para cá. E aí depois eu entendi o seguinte: ele não é igual a mim, e a outra pessoa vai entender, tá tudo certo. E vamos para frente. Mas não é fácil. A gente demora um pouquinho. A gente toma umas porradas da vida aí para você entender e falar, não é igual. Porque ele não falava para mim, e você que fala muito, você é extrovertida, você fala com todo mundo. Ele ficava na dele, então eu passei a aprender também com ele. Uhum. O que você trouxe, Fernanda, é extremamente importante, né? Como você disse, na pandemia, muitos casais se separaram, né? E eu acredito que a pandemia forçou a gente a estar junto, né? E aqueles que tinham dificuldade com a união, porque a vida, a gente levanta cedo, cada um vai para o seu trabalho e volta à noite, vai não sei o quê, final de semana a gente sai, estava tudo certo, né? Mas a pandemia nos forçou a estarmos muito conectados, né? A conectarmos muito mais tempo, a dividirmos muito mais com intensidade a vida do cotidiano ali, né? E os casais que não conseguiram criar essa conexão de união mais profunda, esses casais não sobreviveram. Mas não é porque a pandemia trouxe o problema, é porque eles não conseguiram, em algum momento, viver o que é o casamento, que é a união. E aí a pandemia forçou essa união, né? Ou seja, colocando eles muito tempo juntos, como eles não estavam habituados a viver isso, começou a dar problema. Eles estavam muito mais habituados a estar no seu próprio mundo, né? E quando a gente fica preso dentro de casa, quase um ano inteiro, como muitos ficaram, né? Estamos ainda, muitas vezes, a gente tem que compartilhar tudo, né? A gente tem que compartilhar tempo, compartilhar espaço. Não dá para pensar só no meu eu, né? Eu vou para o meu trabalho, você vai para o seu, e a gente só se encontra em alguns momentos e pronto. Então, eu acho que a pandemia, ela nos trouxe uma realidade muito chocante do que é viver juntos, né? Que a gente já não tinha mais. A gente está rapidamente cada um vivendo a sua vida. E acho que os casais que têm dificuldade em construir essa união acabaram não conseguindo passar pelo processo da pandemia. Para aqueles que faltava tempo, talvez, né? O que faltava para eles era estar mais juntos. Pelo contrário, eu acompanhei muitos casais que se conectaram ainda mais, né, durante a pandemia, porque agora eles tinham mais tempo para estar juntos, e aí eles começaram a dividir, eles começaram a trocar o dia a dia, né? Então, isso consolidou, mas para muitos foi um racha mesmo, porque eles não conseguiram fazer isso que a gente está falando aqui um pouquinho, de construir essa união, e construir essa união no meio das nossas diferenças. Isso que é o grande desafio, né? Não é uma tarefa das mais fáceis, porque a gente quer impor para o outro, né? Por isso que é uma alquimia, a gente vai ali aprendendo no dia a dia, né? A respeitar, a ouvir, a ver o que eu posso melhorar, a ver o que o outro pode melhorar, e eu vou cedendo daqui, o outro vai cedendo dali, e assim a gente vai ajustando as coisas, né? Esse diálogo que vai acontecendo para a gente fazer dar certo, né? E fazer dar certo é trabalhar cada vez mais intensamente a nossa união. É por isso que os votos matrimoniais falam de quê? De união, né? É na saúde, é na doença, na riqueza, na pobreza, né? É em qualquer situação, é na pandemia ou sem pandemia.
a ideia é que a gente consiga estar juntos, né? Fazer juntos, fazer a vida acontecer juntos. Eu acho que essa é a grande ideia do que o casamento nos traz. Eu acho que isso é o grande desafio. E às vezes eu me pergunto assim, Senhor, por que o Senhor teve a ideia de casamento, né? Porque primeiro que eu penso da seguinte forma: casamento é algo divino, né? É algo muito divino. Se a gente deixar na mão só do homem, por isso que eu disse que envolve um olhar, um fazer, uma ação. Se eu deixar só na mão do homem e eu não tiver esse esforço de me dar, o casamento não sobrevive um ano. Não sobrevive, não vai muito tempo longe, né? Porque o meu eu, ele não é naturalmente para o outro. O meu eu é para mim, desde o momento que eu venho ao mundo, né? Então, fazer isso no dia a dia envolve um esforço, né? Envolve um parar e pensar, refletir no que eu estou fazendo, eu estou contribuindo ou não. Então, não é essa coisinha mágica, né? A gente vai todos os dias, e é por isso que eu queria que a palavrinha que ficasse dentro de vocês é essa palavrinha tão falada, mas tão esquecida: união. E o que a gente une no casamento? A gente une propósito, a gente une os nossos valores e a gente une a nossa missão. É uma missão de vida, né? Quando o casal consegue achar essas coisinhas, conectar isso, a gente já achou o caminho para trabalharmos juntos e enfrentarmos as dificuldades, porque todos os casais vão passar por dificuldades. Qualquer tipo de dificuldade, para acertar aqui, para melhorar aqui, dificuldades financeiras, N dificuldades vão surgindo, mas quando a gente para todos os dias e pensa, peraí, eu estou trabalhando junto ou estou trabalhando contra? Tem casais que eu preciso dizer, vocês não são inimigos, porque eles já estão tão habituados a defender o seu próprio que eles passam a se tratar como se fossem inimigos, né? De tão forte que é a briga entre o que é eu e o nós, né? Eu e o nós. E isso, para a nossa sociedade hoje, começa a ser mal visto, né? A pessoa que trabalha para o nós, ela está pensando muito no outro. Imagina, você tem que pensar em você em primeiro lugar, né? E isso vai contra o que é a ideia de casamento, porque a ideia de casamento é pensar no nós, né? Eu não posso me perder, não posso me descuidar, óbvio, mas eu preciso pensar muito no nós, né? Então, eu vou mudar de emprego? Peraí, deixa eu avaliar o que isso vai impactar na nossa família, o que isso vai impactar no meu relacionamento, o que isso vai impactar, como que vai impactar? Então, eu chego e falo, olha, estou pensando em trocar de emprego, mas eu vou gastar mais tempo, mas eu vou ganhar mais, mas aí a gente, olha, vamos ver o que vale a pena, o que é melhor, porque agora eu uni a minha vida, né? E esses acordos, às vezes, têm dificuldade de ser construído porque a gente acha assim, não, imagina, é a oportunidade da minha vida. Então, eu não que se minha esposa falar não, problema dela. Não, agora não. Então, eu tenho que trabalhar muito essa palavrinha todos os dias, para fazer dar certo. E fazer dar certo é me conectar, é me fazer unir a uma outra pessoa, não por um dia, mas por uma vida toda, né? Alguém tem alguma questão aí? Tem alguma dúvida? Alguma experiência? Né? Doutora, por isso que fala que casamento fosse bom, não precisava de testemunha, né? Verdade. Sabe o que eu vejo de experiência de vida? É uma coisa assim, sabe? A mulher sabe dificular, isso a Bíblia é clara. Né? Uhum. E tem um versículo na Bíblia que lá tá, eu não lembro agora, a gente está fazendo um estudo com meu filho, e Deus está falando que o homem nasceu primeiro, depois foi a mulher. Né? Uhum. E antigamente, os casamentos, as mulheres entendiam que o homem nasceu primeiro. Depois vinha ela. Né? Uhum. Então, era uma coisa muito, muito boa, porque você vê que o casamento antigo, eles duram 70 anos, tem um casamento que dura 71 anos, 60 anos, 50 anos. Né? Respeito. E hoje eles falam assim, ó, eu vou fazer ela feliz. Mas ele não é feliz, como é que ele vai fazer ela feliz? Uhum. Ou vice-versa. Como? Isso aí não pode acontecer. E outra frase, se não der certo, eu arrumo outro, eu caso com outro. Essa frase é repetida todos os dias. Né? Uhum. Meu filho, que é o pastor, ele fala, mãe, a igreja está tendo mais divórcio do que casamento, eu não faço mais casamento.
Verdade, doutora, verdade. Ele Acredito. falou, mãe, tá vendo? Eu vou visitar o casal que está se separando já. Está se separando, né? Então, faz tempo que não faz um casamento. Então, hoje, os dois é na minha idade, fiquei casada há 37 anos, até que a morte nos separa. Foi fácil? Claro que não. Foi cor-de-rosa? Que cor-de-rosa? Um pouco cor-de-rosa, um pouco roxo, um pouco... Teve várias cores no meu casamento, né? Mas hoje não estão pensando assim. Ah, não dá certo, eu arrumo outro, eu caso. Se não for da igreja, não tem problema. Eu levo ele para a igreja, aí não leva nada, porque ela vai sair junto com ele. É mais fácil o ruim, e o bom ir para o ruim, do que o ruim vir para o bom. Né? Essa é uma frase, né? Sim. Mas hoje o pensamento é esse. É por isso que tem que pensar bem. O casamento, um é diferente do outro. Né? Cada um vem de uma família, com os costumes. Né? Então tem que pensar muito. Depois vem os filhos, e isso influencia muito o casamento. É por isso que hoje está acontecendo todas essas coisas. E é muito triste, né? É muito triste isso aí. Né? É sempre bom a gente lembrar que o casamento é feito de duas pessoas. Duas pessoas diferentes. Sim. Então, eu preciso Famílias de duas... diferentes. Para fazer dar certo, eu preciso de duas pessoas comprometidas com a ideia de casamento. Não adianta uma pessoa estar comprometida e a outra não. Isso. Né? Então, não adianta um querer casar e o outro não. Exatamente. Não adianta um querer viver a união, né? E o outro não. Né? Outro não. A gente não vai conseguir. Não vai. Não vai. Não vai. E casamento, hoje, eu entendendo um pouco, o casamento é um trio. É eu, se eu for casar, e Deus no meio. Porque senão não vai dar certo o mundo que nós vamos viver. Não vai, né? Por isso que eu disse, casamento é uma invenção divina. Divina. Não é humana. Ela é divina. E Isso tudo mesmo. aquilo que é divino, cada vez mais, para a gente poder vivenciar, a gente tem que comprar uma briga com a gente mesmo. Respeito, né? Tudo. A ideia de casamento divino, ela tem se perdido assustadoramente. Né? Verdade. E é tão difícil falar de casamento nos moldes cristãos que quando a gente lê o que a Bíblia diz sobre casamento, a gente quase compra briga por aí, né? É. O que Deus vê o homem, o papel do homem, o papel da mulher nessa família, neste casamento. Hoje, para a sociedade, isso nunca vai ser. Eu li uma frase essa semana que foi tão forte, assim, que nós não aceitamos mais o patriarcado. Né? E o que é o patriarcado? O patriarcado foi como o povo de Deus surgiu, né? Desde o chamado lá de... Nossa, me fugiu o nome. Abraão. Desde o chamado de Abraão, quando Deus chama Abraão, Abraão foi o primeiro patriarca. Deus ele configura o sistema familiar em cima de um patriarcado, porque ele considera o homem na responsabilidade. Para a Bíblia, o homem é o sacerdote, o homem é o responsável. Então, no esquema divino, existe um patriarcado, mas é um patriarcado em cima de uma figura masculina que protege, que ama, que coloca esta mulher e coloca esta família acima de tudo, até dele mesmo, se for preciso. Por isso que a Bíblia diz que vai amar a mulher como Cristo amou a igreja, que deu sua vida, né? Em contrapartida, ele tem uma auxiliadora, porque Deus fez essa mulher para assumir esta missão junto com o homem. Que missão? A missão de fazermos a nossa família dar certo. A missão de nos unirmos. Essa é a missão. Essa missão é dada ao homem e à mulher, mas a mulher como aquela que vai auxiliar, que vai estar ali, assumindo essa missão junto com o homem. Né? Então, essa ideia divina que a gente aprende na Bíblia, ela vai sendo desconstruída dia a dia, né? Por todo um sistema que vem trazendo e desconfigurando o que é a ideia divina de casamento. Né? E a ideia divina de casamento é isso. Hoje, eu brinco muito que um dia eu estava andando na praça, ali em Pinheiros tem aquela praça grande, onde as pessoas fazem protestos, né?
E de um lado tinha, acho que umas 5 ou 6 meninas sentadas juntas e do outro uns rapazes, né? E as meninas numa postura muito masculinizada, de pernas abertas, né? Assim, largadas. E aí eu olhei para os meninos todos de perna cruzada, assim, numa posição mais delicada, sabe? E eu olhei aquilo e falei assim, nossa, como o mundo está mudando, né? Está se invertendo. O feminino, o masculino, está tudo misturado de um jeito que você não identifica muito mais claramente, né? Então, o mundo vai nos modificando, vai nos transformando, vai trazendo ideias e vai trazendo frases que vão internalizando dentro da gente, mas que estão fugindo do que é o propósito e a ideia de o que é casamento segundo a ideia de Deus. Como o casamento foi algo construído no coração de Deus, idealizado por Deus, se a gente quiser viver qualquer coisa fora disso, a gente vai ter problemas. Nós vamos ter problemas, né? Então, hoje eu vejo muitas mulheres extremamente fortes, mas fracassadas nos seus relacionamentos, né? Então, são extremamente independentes, mas fracassadas nos seus relacionamentos. Homens, extremamente também fortes, mas fracassados, realizados em muitas coisas, mas fracassados no que é um relacionamento, né? E ainda assim, as pessoas se casam, né? Elas não deixam de se casar. Elas casam, separa, casa, separa, casa, separa. Ou seja, é como se o ser humano continuasse buscando viver esta união. Ele deseja, ele anseia, mas ele não consegue, né? E ele não consegue mais porque a gente está se desvirtualizando, a gente está saindo do caminho do que é a ideia do casamento, né? E a ideia do casamento é esse me doar, me entregar, né? É esse viver junto, não só para o meu eu, mas viver para o outro também, né? E isso vai sendo, quando eu entendo isso, quando eu estou disposta a viver junto com o outro, para o outro, mesmo nas nossas diferenças, e gostando muitas vezes dessas diferenças, aí eu entendi o que é casamento, aí eu consigo fazer ele dar certo a longo prazo também. Legal, Cris. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Tá falando, Fê? Não tá falando? Não? Ninguém mais? Eu acho que nós, como a Cris mesmo falou, né? A cada sexta-feira a gente está aqui e a gente sabe que muitas vezes tivemos semanas difíceis, né? Semana em casa, com casamento, na empresa, com filho. E aí é quando você começa a refletir, né? Quando você tem esses momentos, a gente começa a refletir que sempre a gente quer que a nossa opinião prevaleça, né? Achando que a gente sempre está certo, né? E quando você fala que eu caso e separo, e caso com outro e separo, eu estou buscando no outro, mas às vezes está dentro de mim mesma, né? A gente fica, porque eu acho que a busca é essa, é no outro. Não, aquela não deu certo, com ela não deu certo, mas é ela que não está dando certo, né? Então, quantas vezes será que eu vou ter que me casar? Ah, mas tudo bem também, o mundo é normal hoje em dia, né? Casar com um e com outro. O seu casamento não deu certo, né? Você pergunta para alguém, não, deu enquanto durou. É verdade. Durou Verdade. 5 anos, deu certo. Durou 10 anos, deu certo. E o pastor Cláudio Duarte fala um negócio bem interessante. Ele fala assim que quando a pessoa sai do segundo casamento, ela quer fazer dar certo, quem tem alguns valores ainda, porque ela tem vergonha de falar que ela foi para o terceiro casamento. Então, ela fala, não, eu vou ter que fazer de tudo aqui para dar certo, porque senão eu vou ter que contar para alguém que eu vou casar pela terceira vez, sabe? E aí, você imagina, se já tem dificuldade, você com seu marido, com os filhos que são dos dois, imagina eu buscar um outro casamento, que muitas vezes envolve mais filhos, né? Então, a dificuldade hoje em dia a gente está vendo muito grande assim. Às vezes você fala, eu sou filha, parte de pai, eu sou filho, você já nem sabe mais que referência fazer. Exato. Se já é difícil começar do zero uma família, imagina quando a gente fala de famílias que a gente chama de recasadas, né? Recasados. Tem filhos eu já acompanhei um casal que ele tinha enteadas, porque a ex-mulher tinha filhos que chamava ele de pai, e aí ele teve filho com essa mulher, e daí a mulher dele também teve filho.
Nossa. Era uma tudo quanto é lado. confusão, era muita gente para administrar, nossa, era um grande desafio. Não é que seja impossível, mas é um grande desafio, é muito mais trabalhoso, né? É muito mais. Então, exatamente. É trabalhoso o casamento? É, porque você mesmo falou, né? Constrói dia a dia. Mas para construir o segundo, não vai ser mais trabalhoso? Não é melhor, de repente? Até eu estou lendo um livro, comecei, ainda não terminei, até um livro fininho. Casamento, investir ou desistir. É isso. Porque se eu desistir e eu quiser casar, eu vou ter que investir em outro. Não vai ser mais difícil? Então, não é melhor, de repente, eu investir ali, você já conhece, eu penso isso, você já conhece a pessoa. Hoje em dia, para você casar com uma pessoa, se você não conhece a índole, valores, princípios, o jugo desigual, ainda mais quando você fala da parte espiritual, sabe? E aí, minha mãe falou isso, é mais fácil, então, eu sair daqui do meu convívio, da minha religião, da minha espiritualidade, e ir lá fora, porque eu já não quero mais aqui, eu vou lá para fora. Então, acho que as pessoas acabam se sentindo vazias, né? Você sabe, foi muito hoje, bom. Peraí, minha filha, hoje está acontecendo o quê? Que Deus mandou formar o lar. Hoje o lar está sendo comprado. Por isso que não dá certo. Hoje os pais compram os filhos em tudo. Mas Deus não falou isso. Deus mandou formar o lar e uma família. Se pensar assim, vai dar mais certo. Eu falo de experiência, sabe? De vida. Porque é muito mais fácil você comprar. É muito mais fácil do que você formar e educar. É o que está acontecendo. Bens materiais. Poxa, né? É muito triste. Existe um filósofo chamado Bauman, não sei se vocês já ouviram falar dele, que ele fala muito dessa geração líquida, né? Dessas relações líquidas, né? Ou seja, é um mundo que não quer consertar, é um mundo que quer só trocar. Então, assim, se deu problema, a gente troca. Quebrou, a gente troca, eu não conserto mais. E as relações humanas, elas precisam ser trabalhadas, né? Não é que quebrou, não é que a gente vai ter que administrar todos os dias, né? As nossas dificuldades. Então, eu vejo muitos relacionamentos, e eu não digo só casamento, quantas pessoas deixam de ser amigas, né? Quantas pessoas deixam de se relacionar com outras pessoas porque encontrou ali um ponto de divergência, um ponto de conflito. Então, não me serve mais, né? Porque eu vou ter que sentar, vou ter que administrar essa relação, então eu não quero. Deu trabalho, eu não quero. É verdade, É como trocar de celular, né? Exato. Esse celular quebrou. Não me serve mais. Troca por outro. Troca. Né? Cris, foi muito bom estar aqui com você, com todos, na verdade, né? Eu acho que nós temos que pedir sabedoria divina, né? Porque eu também ouvi muito, eu vejo muitas palestras do Cláudio Duarte e ele falou o seguinte: sabedoria é qualidade de vida. É que o meu celular está acabando a bateria. Sabedoria é qualidade de vida. Ele é tão inteligente, algumas coisas que pegam, você às vezes não tem sabedoria para tomar decisão e de fazer. Então, eu acho que quando você fala em união, e aí você falou bem, na pandemia, a união, quem estava unido ficou. Mas quem não estava, não fortaleceu, separou. A união realmente foi a palavra-chave. E a união com filho, a união com pai, com mãe. E vou falar mais, até com vó, que estava longe do neto, do tio, que às vezes é próximo e tal. Se não foi cultivado isso, para ter aquela ligação de vídeo, às vezes, né? Eu não vou aí, mas vou te ligar tal. Se não foi construído, não adianta. Depois você não consegue. Esse vínculo não existe. É quebrado. Então, que Deus possa nos dar sabedoria, né? Para nós, dia a dia. E para que nós possamos falar para outras pessoas também. Porque não é só a gente aqui. Se eu guardar o que eu tenho para mim, ok, eu vou me desenvolver, mas e o outro? O que eu estou fazendo também para o outro? Eu preciso ajudar. Nós precisamos ajudar esses casais. Já que está tendo mais divórcio dentro da nossa igreja, peraí. Não precisa esperar o pastor falar, o ancião falar. A gente pode também estar junto, de repente, sabendo a dificuldade de um outro. E a nossa classe é para isso. Eu vejo que a nossa classe presencial, assim, fortaleceu bastante, não só nós, né, o nosso casamento, que também ajuda muito, mas outros casais também. Acho que o nosso objetivo maior aqui, acho que é esse, né? Fê, você quer falar alguma coisa? Para nós falarmos, nós temos que viver aquilo.
pessoa tem que ver em nós. Que nem o casal, para ele falar, ele tem que... o outro casal tem que viver a vida dele. Porque é muito fácil falar. Quero ver viver. Né? Fê, você quer falar alguma coisa? Não, eu estou só observando assim e aprendendo e construindo junto, né? Porque é como ela falou assim, às vezes falar, quer dizer, se você fala, porque de repente você absorveu esse conhecimento. Se você praticou, é porque em algum momento teve o erro, teve o acerto, né? E Exatamente. falar vem de teoria, praticar vem viver. Então, esse conjunto maravilhoso que Deus dá para a gente, né? E com a sabedoria que Ele envia para nós também, como nós pedimos, que faz tão maravilhoso essa questão do casamento. Ser essa pedacinho de céu que logo, logo a gente vai ter eternamente, né, gente? Eu só tenho a agradecer mesmo. E eu fico assim, encantado com as falas, o negócio. Eu falei, gente, que gostoso, que bom é isso. Que bom. Fernanda, eu só queria terminar dizendo o seguinte, o bem mais precioso que nós temos são as nossas relações. É verdade. Elas são importantes, elas têm um valor imensurável. Não há dinheiro no mundo, isso parece clichê, mas acho que na pandemia acho que isso ficou mais evidente. Não há nada no mundo que faça melhor ao ser humano do que suas relações. Você pode ter o carro que você quiser, morar onde você quiser, ter dinheiro quanto você quiser, mas se você não tem boas conexões, relação saudável com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com a sua família, se você não constrói isso, você é o ser mais infeliz que alguém pode ser. Isso mesmo. Então, o verdadeiro valor para o ser humano hoje, mais do que nunca, está nas nossas relações. Mas nós hoje, sem percebermos, estamos valorizando muito mais o ter do que essa conexão humana. Nós estamos passando por cima em prol do ter, né, em prol de ganhar mais, em prol de não sei quantos filhos estão abandonados dentro da sua própria casa, porque os pais estão trabalhando dia e noite para conseguir comprar um celular e conseguir viver aquilo, conseguir não sei o quê. Relacionamentos estão sendo abandonados, mesmo morando na mesma casa, porque a gente está valorizando mais outras coisas do que a nossa própria relação. Não significa que não é bom ter, não é isso, mas a gente precisa mensurar as coisas e colocar cada coisa no seu devido lugar. O nível de importância tem que estar primeiro nas nossas relações, para depois a gente ir atrás daquilo que realmente a gente quer, que é o ter, né? Mas eu primeiro preciso trabalhar. E as nossas relações estão sendo sacrificadas hoje em dia por conta disso, né? Que a gente possa dar este valor, trabalhar esta união, colocar ela como prioridade, né? Então, que a gente possa conseguir fazer isso mesmo todos os dias, né? Não é um dia ou outro, é todos os dias. Amém. Legal, Cris. Mais uma vez, obrigada por ter aceito o nosso convite. Quando voltarmos presencial, nós vamos fazer lá na classe. Olha, eu já estou falando, nem falei com o Fernando, não combinei, não. Vai ter um café da manhã especial. Vai ter tudo, né, Fê? Café da manhã, fazer assim, aquela árvore. Me convida, hein? Vamos te convidar. A gente ainda tá pensando em tudo, como vamos colocar na classe, como vai ser. Vamos lá para a né, quadra, Fê? faz um piquenique também. Vamos pro como é que é o nome? Nossa! Globos, né? Sim, lá fazer um em dia. Socorro. Sim, isso, olha, tem ideias, não faltam, tá? Motivação, então, graças a Deus que a gente tem um pessoal assim, mais de meia idade para lá, mas que isso não conta, porque a nossa mentalidade é muito jovem, né? A vontade que a gente tem, o desejo, nossa, meu, Nivaldo está aí, o Nivaldo é prova disso. Não, Nivaldo? Vamos embora. Cris, muito obrigada mais uma vez. Vou pedir para você encerrar com uma oração para a gente, tudo bem? Tudo bem, vamos lá então. Que você possa aí curvar a sua fronte, fechar o seu olho para a gente falar com Deus. Amém. Senhor, muito obrigado por ser o nosso Deus, obrigado por nos amar tanto e enviar o seu Filho para nos salvar.
Obrigado por nos orientar, por nos guiar no meio deste mundo de tantos pecados e desilusões. Obrigado porque o Senhor tem sustentado o nosso casamento, o nosso relacionamento, mas que pela tua infinita misericórdia os teus anjos se façam presentes a cada dia, que a gente possa estar em conformidade com o teu caminho, com o teu querer, com a tua vontade para a nossa união, para a nossa família. E se precisamos aprender, nos ensine, que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos molde para vivermos o seu propósito, a ideia que o Senhor criou na sua mente do que é um casamento. Nos ajude, nos capacite a cada dia para vivermos essa felicidade e que ela se perpetue lá no céu. Nos ajude durante toda a nossa caminhada, nos fortalecendo, nos dando ânimo e nos dando o amor que só o Senhor tem. Senhor, nos dê um bom sábado na tua companhia, que estes casais sejam abastecidos pelo teu Espírito neste dia também. Abençoe, o Senhor conhece cada dificuldade de cada um, que o Senhor possa visitar cada lar aqui representado e oferecer neste sábado refrigério à alma de cada um. É o que eu suplico a Ti e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém.